Estamos alegres, contentes, porque mais uma noite o Senhor nos permite estar na sua casa de oração. Queremos pedir licença para entrar na sua casa nessa noite e declarar que essa é a noite da tua vitória. O Senhor tem algo especial com você que não pôde estar aqui, que não pode estar aqui, porque o Senhor, Ele é transcendental. A presença dele vai além dessas paredes, desse telhado, vai além das nuvens, e ele sabe exatamente a contrição do seu coração nessa noite. Então fica ligada no Senhor, que ele tem uma bênção para você aí e uma bênção para nós aqui, amém? Em nome de Jesus. Quero ler com vocês Salmo de número 62, só alguns versículos. Deus, capítulo número 62, a partir do verso 1 diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Verso 2, somente ele é a minha rocha e a minha salvação, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Quando eu já falei isso aqui outras vezes e vou repetir, que essa salvação que o salmista está se referindo aqui não é a salvação eterna. Essa é aquela salvação que eu e você passamos todo dia, não é verdade? Quantos livramentos o Senhor tem dado a cada um de nós? Quantas vezes nós vamos ao médico e conforme a nossa condição, era para a gente sair de lá já com uma notícia péssima, e o Senhor vai lá e nos restitui. E o Senhor vai lá, e mesmo quando a notícia é péssima, Ele vai lá e nos consola, não é assim? Glória a Deus. Porque o Senhor é a nossa salvação, queridos. A salvação eterna, a Bíblia diz que Jesus nos garante pelo seu amor, pela sua gratuidade, pela sua bondade. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de vós, porque Deus gosta de fazer adendo para nós seres humanos, né? Que achamos que somos alguma coisa. Ele fala, e não vem de vocês, para que vocês não se achem a última bolacha do pacote. A bolacha do pacote só está na minha Bíblia, não está na de vocês. Mas ele diz, é para ninguém se gloriar. Amém? Para a gente continuar com o nosso pezinho no chão, entendendo o quanto somos finitos, o quanto somos limitados e o quanto precisamos um do outro. Uma das coisas que Deus nos ensina em sua palavra em todo o tempo é que nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro, amados. E uma das coisas que mais precede a queda do homem é o orgulho. Quando o homem se isola, quando o homem tenta viver, não, agora eu só quero servir a Deus sozinho. Isso é uma característica de quem está ferido, que não quer cura. É um orgulho ferido. E a pessoa fala, não, eu vou ficar longe de todo mundo. E na verdade ela está se afastando. E muitas vezes isso é a derrocada das pessoas. Então que essa noite nós possamos entender como salmista, que o Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa torre segura, que quando estamos nele não vamos ser abalados, mas que para nós vivermos tudo isso nós precisamos um do outro. Olha o que diz o verso 8, por favor, Teca. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Ele agora não está falando apenas comigo. Ele não está falando de uma forma individual, singular, não. Ele está dizendo para todos nós. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração. Quando a gente pensa em derramar, e eu gosto de imaginar, irmã Davina, que eu só derramo alguma coisa que já está cheio. E muitas vezes eu e você chegamos aqui cheios, transbordando de luta, de adversidade, de embate, de falta de condição de continuarmos. Mas nós precisamos nessa noite, irmãos, continuar confiando no Senhor, porque Ele não mente. A palavra dele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje continuará sendo o mesmo, eternamente, aleluia. Ele tem uma promessa para mim e para você, que todas essas adversidades que eu e você temos passado, elas não vão nos sucumbir, elas não vão nos matar, porque Ele está velando por mim e por você. Quantas vezes Ele fez isso com os discípulos, não é verdade? Por que vocês estão assim, tão
atribulados, ó homens de pequena fé? Vocês não sabem que eu estou com vocês? E essa noite o salmista está nos dando um conselho, uma sugestão, dizendo: confie nele em todos os momentos. Irmãos, eu sempre gosto de falar que a personalidade, a persona, é tudo que eu tenho, toda a carga genética do meu pai e da minha mãe, forma a minha persona. Mas o meu caráter é formado por aquilo que eu vou recebendo ao longo da minha vivência. E a Bíblia diz que agora, quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. É a nova criação de Deus, a nova Eliette. E eu entendo, Mila, que agora eu preciso desse caráter também sendo renovado e sendo recriado em Deus. Porque a Eliette brigona, a Eliette mentirosa, a Eliette que roubava, a Eliette que bebia, que prostituía, ela morre. Ela morreu na cruz com Jesus e agora essa Eliette nova, ela precisa reaprender. As características do caráter dela devem estar ligadas à nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus, amém? E é por isso que nós precisamos lê-la, irmãos. Não basta ter em casa. E o que o salmista está dizendo é que eu preciso confiar em Deus em todos os momentos. E a partir dessa confiança em todos os momentos, bons, maus, terríveis, maravilhosos, aí o meu caráter, esse novo caráter em Deus, vai sendo redefinido. E aí a Bíblia diz aquilo que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Ele disse: não deis mais lugar ao diabo. O que roubava, não roube mais. Quem lembra? O que mentia, não minta mais, não é? E ele vai falando: olha, isso aqui agora não serve mais para você, Eliette, porque você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. E o seu caráter tem que estar concernente com o que a palavra diz. E essa estabilidade no nosso caráter, irmão, só mesmo a presença de Deus diária na nossa vida pode nos dar. Então, que essa noite, que em nome de Jesus, nesse culto de campanha, nós possamos, acima de tudo, seja qual for a bênção que você veio buscar, porque Deus é bom. E a palavra dele nos garante que quem bate a porta, abre. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Então, ele vai fazer. Mas acima do que você veio buscar, busque também uma intimidade com o Senhor. Busque confiar nele em todos os momentos da sua vida. Se derrame diante dele e deixa ele te dar novas características desse homem, dessa mulher que está sendo totalmente moldada pela presença do Senhor. Busque o Senhor nessa noite de todo o seu coração, amém? Busque o Senhor, queridos, ó povo, ó Igreja Batista Nova Aliança, ó Igreja do Senhor nos quatro cantos da terra. Busque ao Senhor, se derrame diante dele, derrame o teu coração, diga a ele o que você precisa deixar hoje aqui, que você possa transbordar, deixar essa dor sair. Eu estava falando sobre isso, que a gente precisa, uma coisa que derrama é algo que já está cheio. E talvez hoje você esteja cheio de tristeza, cheio de dores, cheio de dúvidas. E eu te convido nessa hora a se colocar diante do Senhor e deixar todos esses problemas diante do altar dele. Confia nele de todo o teu coração. Espera nele e ele vai agir em nome dele. Porque ele é Deus para fazer, amém? Vamos ficar sobre nossos pés, vamos orar, agradecer ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele quer trazer estabilidade para nós, irmãos. Ele quer trazer esse equilíbrio para as nossas dificuldades. Como é bom, como é bem-aventurado o homem que sabe passar dificuldade, buscando a Deus. Como é bom o homem que sabe passar pela luta, vindo à casa de Deus. Irmãos, eu não vou cansar de dizer, há milagres que só acontecem no altar. E Satanás muitas vezes tenta nos enganar, nos iludir, dizendo: eu não vou porque eu não gosto de fulano, eu não vou porque eu não gosto da pastora, eu não vou porque eu não gosto do pastor. Você tem que vir na casa de Deus porque você ama o Senhor e Ele morreu por você. As outras coisas são muito pequenas.
para te impedir de ter uma comunhão com o Senhor todo o tempo. Olha o sacrifício que o Senhor Jesus fez pela tua vida, quanto você é precioso. Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia por você. E Ele nunca te fez nenhum mal. Então você precisa vir à igreja porque Ele te ama. Você não pode ficar olhando para isso, para aquilo, porque se você olhar, aí você vai cair, aí você vai tropeçar. Mas se você nessa noite olhar para o Senhor, o autor e consumador da tua fé, nunca mais você vai passar vexame, diz a palavra do Senhor. Olharam para Ele e foram iluminados. Toda vez que nós olhamos para o Senhor, Ele nos ilumina, Ele nos orienta, Ele nos dá a palavra que precisamos, a palavra rema, o direcionamento. O Senhor está nos dando nessa noite, queridos, direcionamento. Ele está nos dando. Cabe a nós termos corações humildes e aceitar no nosso ser a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar nessa hora. Pai, nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te bendizer, ó Deus, por cada um dos teus filhos que puderam estar aqui, se esforçaram. O Senhor sabe o que cada um viveu hoje, Senhor. E graças a Deus eles venceram, Senhor, porque o Senhor está segurando na mão daquele que deseja, daquele que não põe, Senhor, empecilho para vir à tua casa. Portanto, Senhor, abençoa os teus filhos, dá mais força, dá mais vigor, que eles saiam daqui, Senhor, para brilhar, que eles saiam daqui para vencer, Senhor, para ter vitórias em todas as áreas da sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, cada um dos teus filhos que aqui chegaram. Declaramos a tua bênção, Senhor. Oh, meu Deus, que cada um de nós, ó Pai, que aqui chegou nesta noite, que nós possamos, Senhor, ser tocados no nosso caráter. Porque, Deus, caráter é todas as informações que eu recebo diariamente. Deus, e não existe ninguém que não tenha caráter, ou ele é bom ou ele é ruim. Que nós possamos desenvolver um caráter bom, uma índole boa, Senhor. Tua palavra fala, Senhor, muitas vezes que nós devemos ter um bom nome, que nós devemos ter uma honra, Senhor, como seres humanos. E é isso que nós estamos buscando, Pai, no mundo caótico que temos vivido. Oh, meu Deus, nos ajuda, portanto, nessa noite, Pai. Nós queremos melhorar lá nos nossos negócios. Nós queremos melhorar lá na nossa casa, lá na nossa escola, Senhor. Onde nós moramos, onde nós vivemos, Senhor, com as pessoas que nós nos relacionamos todo dia. Nos ajuda, Senhor. Tua palavra nos convidou hoje, todos vocês, ao povo, confiai no Senhor, busquem a Ele. E eu sei, Deus, que quando nós cumprimos a nossa parte, o Senhor cumpre a tua. Então, Jesus, nessa noite que o Senhor possa vir sobre a nossa vida, nos ajuda. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, das horas, das coisas que fazemos, Senhor, que não te agradou durante este dia. Nos arrependemos, Senhor, e confessamos a Ti. Pedimos que o Senhor possa trazer o Teu sangue sobre as nossas vidas, nossos pensamentos, sentimentos. Nos perdoa, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado. Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Pai, nós abençoamos os Teus filhos que estão acompanhando este culto agora ou em outro momento. Nós declaramos, Senhor, a bênção sobre essas pessoas. Meu Deus, tira a dúvida, tira a frustração, tira a dor, Senhor, o desânimo. Senhor, traz uma parcela, Senhor Deus, de unção, de poder, ó Deus. Teu Espírito é poderoso para fazer. Visita agora esta casa, visita esse carro, esse quarto, essa cozinha, Senhor, esse banheiro. Meu Deus, em nome de Jesus nós declaramos que o Senhor leve saúde a esses lares, que o Senhor leve saúde mental, emocional, física, Senhor, para todas essas pessoas que estão assistindo este culto. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Dani, guarda a nossa querida, Senhor, dá saúde à tua filha. Senhor, abençoa a família dela, os pais, Pai, os irmãos, as cunhadas, todos os parentes de perto e de longe, Senhor. E traz salvação sobre a família da Dani, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção sobre cada um de vocês que estão agora ligados com essa oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, recebe a adoração da tua igreja nessa noite. Continua conosco neste lugar. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração no teu nome, Jesus.
Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Como ponte sobre as águas.
de luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz dos altos e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Diga isso nessa noite. Diga isso. Faça dessa canção a tua oração nessa noite. Aleluias. Diga isso, diga isso. Diga isso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meu Jesus. O Senhor é grande, Jesus. Queremos te louvar. Oh, aleluia. Meu Deus. Esse é o Deus que está no controle da tua vida. Esse é o Deus que continua no controle da tua vida. Esse é o Deus que não te abandona.
Esse é o teu verdadeiro amigo. É esse Deus que está no controle da minha e da tua vida, que está no controle dessa igreja. Isso. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Oh, Ramanarás, Serecanaramandarás. Oh, aleluia. Sobre todo nome, Oh, aleluia. tu és digno do louvor. Eu cantarei Para a gente encerrar, diga isso. Meu Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Queremos te louvar, queremos te agradecer pela tua presença. Oh Pai, obrigado porque o Senhor está neste lugar. Oh Jesus, porque se o Senhor não estivesse aqui, não teria motivo de estarmos nesta noite. Viemos aqui render o nosso culto a Ti. Oh Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Recebe a adoração da tua igreja. Recebe o aplauso da tua igreja. Em nome de Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Aleluias. Aleluias. Se sente por um instante. Glória a Deus. Como Deus é bom. Oh Jesus, a presença do Senhor. Minha vontade é de continuar o louvor, não é verdade? Estamos precisando, né, Cris? Fazer. A Cris já está chorando, Cris. É isso mesmo, eu também sou assim, sou chorão. Nós precisamos até fazer aquele culto, lembra, né, que a gente fez o culto de louvor? E aí louvava, adorava, deixava uma palavra, porque é bom demais, não é verdade? Que a gente possa continuar buscando ao Senhor e sentindo a presença dEle. Eu acho que a pior coisa que tem é a gente vir à igreja e não sentir a presença dEle, não é verdade? A gente sai da mesma maneira. Eu sempre digo isso, gente, todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, Ana, com um coração realmente quebrantado. O que é quebrantado, né? A turma fala do quebrantamento, né? O pastor Nelson gosta muito de cavalo. E um cavalo quebrantado é um cavalo que ele é obediente. Um exemplo, né? Você sabe aquele cavalo da polícia militar? E aí diz que em jogo de futebol usa muito aquilo ali. Aquele cavalo pode ter uma briga, uma bomba, estourar do lado dele, mas ele não abre, ele não muda o comando dele. É para ele ficar aqui, ele vai ficar aqui. E é isso que Deus espera de nós. Quando Ele diz que Ele quer, que Ele deseja de nós, é um coração quebrantado. É isso. Meu irmão, independente daquilo que esteja acontecendo na minha vida, independente daquilo que aos meus olhos ou aos nossos olhos parece, a gente não pode abrir mão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. É assim que tem que ser a minha e a tua vida. É dessa maneira que tem que ser a nossa vida. Amém? E que a gente possa entender isso. Não abra mão da presença de Deus. Não abra mão daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, independente daquilo que esteja acontecendo. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Aleluia. Abra a tua Bíblia em Provérbios de número 4. Só para a gente deixar uma palavra, é o nosso tema a nossa leitura, né, do nosso plano de leitura. Nosso plano de leitura. Quem está sentindo diferença no som da igreja? A gente, aos pouquinhos, vamos arrumando, né? A gente está com o Alex ali, nos ajudando, né? E aos pouquinhos nós vamos ajeitando, amém? Mas para mim tá bom, tá beleza. Né? Provérbios de número 4, eu quero ler
A partir do verso 7, a partir do 7, a Bíblia diz assim: o princípio da sabedoria, na minha versão diz assim, o conselho da sabedoria, ou como diz ali, o princípio da sabedoria procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento, dedique a autoestima à sabedoria e ela o exaltará, abrace-a e ela honrará, ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Aí o verso 10 diz assim, que é o nosso texto base hoje. Texto base não, texto de leitura. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei pela veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-o bem, pois dela depende a sua vida. Amém? O salmista, ou melhor, o escritor de Provérbios, Salomão, está falando sobre algo importantíssimo que é a sabedoria. Se a gente pegar desde o verso 1 desse capítulo, a Bíblia diz que é uma experiência que ele teve com o próprio pai, e ele sai andando, e o pai começa a ensinar, e ele começa a falar da sabedoria, e a sabedoria começa a falar. E às vezes a gente busca, como que eu posso dizer? Nós empenhamos tanta força em tantas coisas, e aquilo que realmente é importante, nós não temos colocado a nossa força. E a Bíblia está dizendo aqui que é para eu e você, para nós, buscarmos essa sabedoria com toda a nossa força. Porque quando a gente anda no caminho da sabedoria, a gente não vai trupicar, não vamos cair, não vamos tropeçar, e ela ainda vai nos honrar. A sabedoria, o que é a sabedoria? Sabedoria hoje para mim e para você é a palavra de Deus. É essa palavra que nos guia, essa palavra que nos dá caminho, que nos dá um norte, e que a gente possa, através da sabedoria, tomar as decisões certas. Aquilo que nós precisamos tomar de direção, aquilo que nós precisamos definir nas nossas vidas, aquilo que realmente é importante para nós. Vocês sabem, eu tenho falado que Deus falou de propósito, a palavra propósito, desde que começou o ano comigo. E que este ano seja um ano onde nós busquemos a sabedoria para a gente entender o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Para a gente entender o propósito de Deus, porque não tem propósito melhor do que a vontade de Deus na minha vida. A Bíblia diz assim, o homem traça planos, mas quem dá a palavra final é o próprio Deus. A Bíblia diz assim, eu sei o plano que eu tenho a vosso respeito, são planos de paz. A Bíblia diz que os caminhos de Deus, eles são muito mais altos que o nosso. Então que a gente possa buscar esse propósito de Deus, que a gente possa buscar esse caminho de Deus, e a receita, se assim eu posso dizer, é buscando a sabedoria. Amém? Com essa palavra que eu te convidar a dizimar e ofertar nessa noite. Você não paga para vir aqui, você não paga para estar aqui, mas se você quiser dizimar e ofertar nessa noite, fique à vontade. Pix da igreja, ibanovasp@gmail.com. No envelope do dízimo tem o QR Code, você faz a sua oferta ou o seu dízimo direto na conta da igreja. Pastor, eu não quero Pix, eu não quero envelope, eu não quero apenas colocar minha oferta aqui, do jeito que for melhor. Mas não perca a oportunidade que Deus está nos dando de dizimar e ofertar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Venha dizimar com toda a alegria do teu coração. Grandioso
dízimo e oferta, quero agradecer, tem primícia aqui, né? Acho que é café. Duas coisas que eu quero te falar. A primeira delas é o seguinte, nós ontem, né, eu falei, acho que domingo eu falei aqui, eu falei da ação entre amigos. Não é rifa, pelo amor de Deus, tá? Não é rifa, ação entre amigos. A gente ganhou esse jogo de panela. Por que eu falo que é uma ação entre amigos? Porque todo mundo está vendo que a gente está instalando o som, a gente está colocando as coisas no devido lugar, e a gente ainda está pagando esse som, né? Para você ter ideia, a gente conversando com o Alex, a gente provavelmente vai ter que comprar uma caixa para colocar o grave, todo o grave do som. O que é o grave? É aquele som mais grosso, né? Porque as caixas, elas ficam muito pesadas, elas não aguentam. Então são coisas que a gente vai ter que adquirir aos poucos, mas nós vamos precisar, né? Por exemplo, a gente, eu não sei se você percebeu, eu acredito que você percebeu, né? Com uma parede desse jeito, não tem como não perceber, né? Aqui é muita infiltração, né? Acho que já tinha dado para perceber que atrás eu não sei se falta alguma coisa na casa de trás, ou se é barranco, eu nunca entrei aí. Mas o que acontece? Muita umidade. Aí hoje o Zé começou a trabalhar aqui, descascou, abriu alguns buracos, já está tampando, passando produto. Lá no fundo também ele está mexendo, tá vendo? E a gente vai pintar a igreja agora, no mês que vem, né? Mês de aniversário, que a gente não faz nada demais, mas é um mês onde a gente lembra, né? 8 anos da igreja. E tudo isso é para o seu dízimo com a sua oferta. Amém? Dízimo e oferta. A gente aqui não faz, vocês sabem disso, eu não gosto. Eu tenho dificuldade com cantina, eu tenho dificuldade com vender qualquer coisa na igreja. Então por isso que eu falo que é uma ação entre amigos. Como que funciona? Você pode abençoar com R$20 e você está correndo o risco. Eu não estou estou abençoando com R$20 para me ganhar o jogo de panela. O jogo de panela está até um videozinho correndo. Quem viu o vídeo aí esses dias? Aí a gente começou a postar ontem o vídeo. Aí a gente ganhou da Ana Marques, uma moça que está indo lá em Mogi. E ela já tinha começado, mas ela muito trabalho não deu conta. Então a gente está começando essa ação entre amigos, né? Ontem lançou ontem, já vendeu alguns números, né? Algumas pessoas já até passou o Pix direto para a igreja, né? Aí, então se você quiser, procure a Gi, procure a pastora, procure as pessoas. Quem mais, gente? Está distribuindo para todo mundo aí, né? Todo mundo que quiser ajudar, compartilhar, por exemplo, né? Isso, avisa, quando você marca o nome, passa para a Gi, vê se o nome está liberado, porque ela controla isso aí e vai marcando os números, tá bem? Se você compartilhar, já está abençoado. Por exemplo, eu vou ser sincero para você, eu coloquei no Facebook da igreja, eu vi 2 compartilhamentos. Cara, se fosse uma piada, eu tenho certeza que umas 20 pessoas já tinham compartilhado. Ou se fosse falando mal de outra igreja, ou se fosse falando mal de outro pastor. Aí a gente faz isso, mas na hora de compartilhar aquilo que vai abençoar, a gente fica com medo, eu não sei o que é. Parece que a gente tem uma facilidade de passar o que é miséria, amada. Mas o que é bênção, a gente tem dificuldade. Eu vejo a amada nos jovens lá, está direto colocando uns postzinhos. Eu acho que tem que ser a bênção, tem que passar. Agora, bênção. Tem coisa que você tem que excluir, meu irmão. Tem coisa que está na sua mente aqui. Talvez seja para você ver, não é para você passar para frente. Mas um negócio desse, você vai abençoar a vida da igreja, vai abençoar a vida de outras pessoas. Se você compartilhar, você já está sendo bênção na vida da igreja. Pastor, não tem condição de comprar, de ajudar? Beleza, compartilha. Você já vai ajudar muito. Amém? Então, compartilha. Eu falo isso porque o Facebook da igreja, como o Facebook não é uma página como as nossas, é uma página profissional, eu sei quem entra, eu sei quem assiste, eu sei quem vê 1 minuto, quem vê 30 segundos, quem assiste o culto inteiro, porque ele me dá um relatório de tudo isso. Eu sei quem compartilha, quem curte, quem não curte, é isso. E não é minha intenção Facebook, todo mundo sabe aqui, minha intenção Facebook é abençoar a vida das pessoas. Mas aproveita essa ferramenta e abençoa a vida da igreja e de outras pessoas. Amém? Então, a ação entre amigos está aí rolando. A segunda coisa, para ser bem rapidinho, é o nosso relógio de oração, cara. Por favor, relógio de oração, dia 31, a gente vai começar com a oração 7 horas da noite aqui, 7 horas da noite, oração. E
vai ter o trabalho dos jovens, então os jovens vão estar aqui a partir das 9, 9h30 aí com a gente. Os jovens vão fazer esse primeiro momento e depois é com a gente. Domingo eu já vou disponibilizar um papel aqui, você vai marcar o horário que você pode, e a gente vai ter que preencher essas 24 horas de oração, amém? É com a igreja. A gente vai terminar fevereiro, janeiro e começar fevereiro em oração, amém? E eu conto com a igreja. Crente que não ora, meu irmão, a mesma coisa de um ser humano sem oxigênio, morre. O oxigênio do crente é a oração, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer todo dízimo, oferta, tudo que foi deixado e entregado, seja aqui ou na conta da igreja, que em nome do Senhor Jesus, Pai, só possa abençoar, abre as portas sobre a vida dos teus filhos, e que possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoar a vida de outras pessoas. Quando essas portas estão abertas, pessoas são abençoadas. Pai, quando nós conseguimos, Pai, abençoar com uma primícia que seja, Pai, com o seu dízimo, com a oferta desse povo, Pai, em nome de Jesus, abre as portas do céu, abençoa a vida daqueles que entendem, aqueles que não entenderam, Pai, que o Senhor também fale com eles e abençoe que eles vivam essa experiência de dizimar e ofertar, em nome de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Louvores, se vocês quiserem descansar um pouquinho, só a Emília que fica aqui, não me larga não, amém? Eu quero deixar uma palavra bem rápida, realmente uma reflexão. Onde Deus falou comigo, Deus falou comigo ontem, e hoje eu falei, vou deixar essa palavra bem rápida, bem simples e bem direta. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 18. É o nosso tema de leitura, né? Tema de leitura. Isso, Salmo 18. Mas eu quero ler apenas o verso 50, o último verso do Salmo. Salmo 18, verso 50. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, fala assim, já volta o estudo. Em fevereiro, sexta-feira, nós vamos voltar. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se eu falei para vocês, o computador da igreja estragou, eu perdi quase 2 anos de estudo ali. Os slides, pelo menos, estavam tudo ali. Eu tenho um pouco em casa, mas aí eu vou ter que consertar, arrumar muita coisa, porque aqui ficava pronto. E às vezes eu até mandava para mim mesmo, para depois eu baixar no meu computador, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Às vezes era para não... Daqui a pouco a gente começa a achar que é alguma coisa, porque eu fiz alguns slides ali, eu começo a achar que eu sou alguma coisa. Eu não sou nada, não é verdade? E quem assistiu a aula, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais, né, gente? Glória a Deus. Salmo 18, verso 50 diz assim: Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Jesus, obrigado por esta noite, obrigado por essa palavra. Fala e ministra aos nossos corações, porque é isso que nós desejamos, Pai, ser ministrados pelo Senhor, pela Tua boa palavra. Ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Esse salmo é um salmo de Davi. Davi vai falar de todas as lutas que ele passou, muitas guerras. Eu sempre digo isso e torno a repetir, Cid. A vida de Davi foi uma vida de guerra, de batalha, não é verdade? Quando ele não estava sendo perseguido por um, era perseguido por outro, era perseguido por outro, e assim era a vida de Davi. Perseguido por pessoas, ou ele estava fugindo, ele estava em guerra, uma vida de batalha, uma vida de guerra. E Davi aqui vai falar muito com Deus, falando: Deus, o Senhor vai me guardar, os meus inimigos têm tentado acabar comigo, os meus inimigos têm tentado me destruir. E ele vai discorrendo esse salmo, mas quando chega no final, ele começa a exaltar o nome do Senhor. Esse salmo, ele vai dizer isso, né? Ele começa a exaltar, a ponto de ele chegar no verso 50 e dizer: Ele dá grandes vitórias ao seu rei. Você pode ver que o rei é letra minúscula, ele está falando do rei terreno, não está falando de Deus, não.
né? É bondoso com o seu ungido, com Davi e os descendentes para sempre. Por que eu estou falando isso? Vocês sabem que eu sempre gosto de dizer quando eu leio um salmo, eu gosto de olhar o contexto. Onde esse salmo está? Ele foi escrito. A gente não pode ir lá bater o martelo, porque esse negócio é... Mas quando a gente vai olhar o contexto desse salmo, esse salmo está mais ou menos em 2 Samuel capítulo 20, 21, 22. Nesse contexto. Esse salmo, ele é escrito no final da vida de Davi. Davi já está no fim da sua vida. Davi já tinha batalhado muito, lutado muito, matado muita gente, guerreado demais, conquistado muita coisa, levado muitas pessoas para a presença de Deus, e outra coisa que eu sempre digo isso, Davi foi um rei que ele traz respeito a Israel. Israel era um povinho que tinha vivido como escravo muito tempo, que andava peregrinando por muito tempo, e Davi faz com que aquele povo volte a ser respeitado. Ele traz um respeito, ele traz crescimento físico, porque ele conquista a terra, ele traz um crescimento espiritual, porque Davi era um adorador, não é verdade? E Davi leva essa nação a ter experiências com Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção da vida de Davi, ele era um homem que teve a vida inteira guerra. E quando a gente olha isso, eu às vezes me identifico. E quando eu falo isso, não sou só eu, acho que a vida de todo mundo se identifica um pouco com a vida de Davi. Por quê? Porque é nosso contexto. É uma vida de luta, não é verdade? Tem tempo da nossa vida, ou melhor, a maioria do tempo, desde que eu me converti assim, eu passo por uma luta, eu venço a luta, falo, agora eu vou ter um refresco. Daqui a pouco vem o quê? Luta. O cristão, na verdade, essa noite é profética, mas eu não estou profetizando isso para a tua vida, mas é natural. A nossa vida é uma vida feita de lutas, principalmente quando a gente sai daquele mundo, né, que a gente vivia, e hoje a gente tenta fazer algo diferente. Hoje eu conversava com o pastor Ricardo, e a gente falava um pouquinho sobre o contexto que a gente vive hoje na nossa nação, né? E ele falava isso, falava assim, Dan, a gente não é perfeito, a gente tem as nossas falhas, né? Mas é uma luta tão grande, na verdade é uma luta ser cristão não é fácil. Por isso que eu falo que hoje, infelizmente, tem muito lugar que está dizendo, vem, fica aí, Jesus. Não, ser cristão de verdade não é fácil. Se alguém está te falando isso, diferente disso, meu irmão, toma cuidado, porque o mundo, na verdade, ele vai vir contra você, porque a Bíblia diz que eu e você, nós tivemos uma conversão. O que é conversão? Ana dirige. Mudar de direção, né, Ana? A Ana brinca que ela chegou aqui nessa cidade, nem habilitação ela tinha, dirigia a vida inteira, até habilitação essa mulher tem hoje, de carro, de moto e tudo. Mas na verdade, olha só, o que é conversão? É mudar de... Se eu estou andando em uma direção e eu vou fazer uma conversão, eu vou mudar de direção. Mas se você entender que o mundo inteiro continua vivendo na mesma direção, a tendência é eu e você, ter esses conflitos. Todo mundo está andando para a direita e você está andando para a esquerda. Todo mundo está indo e você está voltando. E eu sempre digo isso, né? Vá lá para a estação da luz, 6 horas da tarde, e tenta sair do trem enquanto todo mundo está entrando. Meu irmão, você não consegue sair. Não é verdade? Essa é a minha vida, a tua vida. É uma vida de luta, de dificuldade, de batalhas, né? Mas, pastor, então quer dizer que minha vida vai... Meu irmão, a nossa vida vai ser sim uma vida de batalha, de luta. Mas a gente começa a entender, principalmente quando a gente olha a vida de Davi, que apesar de ser uma luta de batalha, é uma vida de vitória. Apesar de ser uma vida de batalha, foi uma vida de vitória. Porque a gente quer viver vitória, mas não quer viver batalha. A gente quer viver grandes coisas, mas a gente não quer viver renúncia. A gente quer viver grandes resultados, mas a gente investe muito pouco naquilo que a gente quer. Se você olhar a vida de Davi, interessante, esse capítulo 21 de Davi,
Davi, no final da vida dele, e aí, Teco, por favor, Teco, pode colocar aí para mim, o 2 Samuel capítulo 21. Se a gente olhar a partir do verso 1, a Bíblia diz que é uma briga contra, ou melhor, uma vingança que Davi faz dos gibeonitas. É uma aliança que os gibeonitas fizeram lá atrás com Josué. Essa aliança foi quebrada. Então, a primeira coisa que a gente tem de tomar cuidado com as alianças que você tem feito. Mesmo que Josué foi enrolado, porque Josué foi enrolado, mas a aliança que ele fez lá atrás valeu. E Davi, até isso Davi tem que fazer. Ele tem que restaurar essa aliança, porque os gibeonitas ficaram debaixo da guarda de Josué, da guarda de Israel. Então, quando Saul assume, Saul vai matar lá, vai querer destruir os gibeonitas, mas existia aliança, e Davi tem que organizar tudo isso. A partir do verso 15, o Teco, a Bíblia diz que Davi, ele já está no final da vida dele, ele vai passar por quatro guerras. 4 guerras, amém? Diga assim, 4 guerras. E o mais interessante que me chama a atenção, olha o que a Bíblia diz: houve outra batalha entre os filisteus e... Gente do céu, olha que coisa interessante. O ministério de Davi começa, ou pelo menos ele vira público, vamos dizer assim, lá em 1 Samuel capítulo 16, quando Davi vai levar comida para os seus irmãos. Não é verdade? Os irmãos estavam numa batalha. Que batalha era aquela? Qual que era a batalha? Escola bíblica, com um gigante, não é verdade? Ele chega lá, existia um filisteu que ficava lá afrontando o povo de Deus, dizendo: e aí, vocês são mole demais, vocês não dão conta de nada. E Davi fala: rapaz, quem que é esse homem para ficar nos afrontando? Então a primeira luta que Davi tem, a primeira guerra que Davi tem, a primeira batalha que Davi vence é com quem? Contra quem? Contra os gigantes. Os gigantes eram quem? Filisteu. E aqui a gente está na final da vida, e quem que era o grande inimigo de Davi? Os filisteus. Então você vê que ele começa e termina a vida debaixo de batalha. E muitas vezes com esse mesmo inimigo. Algumas coisas eu começo a aprender aqui, e eu começo a entender que o inimigo, quando a gente decide servir ao Senhor, esse inimigo não vai abrir mão da gente. Por isso que é importante de a gente não baixar a guarda. Por isso que é importante você entender que a minha vida e a tua vida, meu irmão, é uma vida de batalha, que a gente não abaixa a guarda. Porque aquele inimigo que não queria que eu fosse para a igreja há 20 e poucos anos atrás, é o mesmo inimigo que hoje quer tirar eu da presença de Deus, que quer me tirar dessa presença, que quer atrapalhar aquilo que Deus fez. E eu preciso entender isso, estar esperto, estar pronto, estar ligado em Cristo, para que ele não consiga fazer isso. E é exatamente isso que acontece com a vida de Davi. Desde o seu princípio, lá em 1 Samuel capítulo 16, até o capítulo 21 de 2 Samuel, a Bíblia diz que Davi lutava, e um dos seus grandes algozes eram quem? Os filisteus. Ontem eu falei algo que o pastor Léo sempre fala, né? O que seria do super-homem se não fosse Lex Luthor? Quem que é o Lex Luthor, né? Não é Marcinho, que tem cara que gosta de super-herói? Você gosta de super-herói, Marcinho? Marcinho gosta do Hulk. Um dia eu tirei uma foto com o Hulk lá em Mogi. Tem um Hulk lá em Mogi. Tirei uma foto, na hora eu mandei pro Marcinho. Ei, Márcio, eu tenho até hoje. Né? Vou pegar, eu estou aprendendo a mexer no chat LGBT, como que é? Não é GBT não, é LGBT, né? Aí eu vou colocar a foto do Márcio lá no meu lugar para ele, por causa do Hulk, né? Mas não é verdade? O que seria do super-homem se não fosse o Lex Luthor? Se não fosse o algoz? Se não fosse o algoz, ele não seria o super-herói. Se não fosse os cristãos, Davi não seria o que é. Se não fosse o inimigo das nossas almas. Meu irmão, lógico que Deus tem um propósito, mas o que muitas vezes nos mantém de pé é essa batalha que a gente passa dia a dia, que a gente sabe que a gente tem que vencer, que a gente não pode abrir mão, que a gente tem que ficar firme, meu irmão. Não abra mão do Senhor. Por causa dessa luta que você está passando, é essa luta que está te adestrando, é essa luta que está te dando crescimento, é essa luta que te está deixando você mais firminho. A gente vai ficando mais firminho, não é?
Essa luta que te está deixando firme. Essa luta que te está trazendo casca. Essa luta, meu irmão, que está te fazendo ficar mais forte. Quem gosta de fazer exercício físico, não é verdade? Cada vez que você puxa mais peso, mais forte vai ficando o seu músculo, não é verdade? Cada vez que você vai fazendo mais exercício, mais forte você vai ficando. E é assim que Deus está fazendo comigo, com você. Ele está exercitando a nossa fé, a minha fé, através dessas lutas, meu irmão. É através dessas lutas que Ele está exercitando a minha fé e a sua fé. É através das nossas lutas. Deus não está fazendo isso para te judiar, não. É para que a gente comece a exercitar a nossa fé. É exatamente isso que acontece com Davi. Essas batalhas vão vir, essas batalhas vão chegar sobre as nossas vidas, mas nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque é exatamente isso que acontece com Davi. Davi aqui vai passar por 4 lutas. 4 lutas. A primeira delas é essa. Olha só o que acontece. A Bíblia diz que houve outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Olha só. Mas o que acontece com Davi? Davi ficou exausto. Davi cansou. Verso 16. E esse camarada Isibe, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. Ele era descendente do povo dos filisteus. A Bíblia diz que a ponta da espada, da lança desse camarada, aí nessa versão diz 300 ciclos, da minha fala 3,6 kg. Você consegue entender? A ponta da lança desse camarada tinha 3,6 kg. Só a ponta. Não, só a ponta. Você imagina quanto que pesava a lança desse camarada? Era o camarada que jurou Davi. É o camarada que jurou Davi. A Bíblia diz que a lança dele tinha esse peso. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Meu irmão, não era só o peso da lança. A espada era nova. O verso 17 diz o quê? Contudo, Absai, ele foi um socorro de Davi. E ele matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Eu entendo algumas coisas aqui. A primeira delas, talvez essa luta esteja grande mesmo sobre a sua vida. Agora, meu irmão, não guarde isso para você. Não se sinta inútil, porque você está cansado, porque a Bíblia diz que até Davi cansou. Às vezes, isso vem sobre as nossas mentes, sobre a nossa cabeça. Não, mas agora eu sou crente, mas agora eu estou em Jesus, eu não posso me cansar. Meu irmão, todo mundo cansa, a idade chega. A batalha muitas vezes vai ser forte sobre as nossas vidas, e uma das coisas que a gente precisa ser é sincero com Deus. Davi tentou ir para a guerra, Davi tentou chegar naquela guerra, Davi tentou ser aquele Davi que matou Golias, mas ele não tinha mais força, ele quase morreu. E hoje, eu e você, que possamos ser sinceros com Deus. Como que está a tua vida aí dentro? Você está cansado? Abra a tua boca e fale com aquele que pode resolver a tua vida. Deus pode levantar Absai para me ajudar e te ajudar. Nós temos um grande Absai. Quem que é? O Espírito Santo, o próprio Deus. O grande problema é que quando a gente está no meio dessa luta, a gente não tem coragem de abrir a nossa boca e confessar que estamos cansados. E toda vez que você está cansado, meu irmão, até aquilo, eu falava isso com o pastor Valdir de manhã cedo, até aquilo que você faria tranquilamente, você não consegue fazer. Não sei se vocês já ouviram, né? Por exemplo, as pessoas fazendo pesquisa com quem passa muitas horas sem dormir. Ela passou tantas horas sem dormir, aí ela vai dirigir, ela tem um reflexo. Passa um pouco mais de tempo sem dormir, o reflexo é outro, não é, Bill? Bill que é piloto de fuga. Não é verdade? Quando você passa um determinado tempo maior, o seu reflexo foi embora. Aquilo que você tinha condição de fazer tranquilamente, você já não faz mais. Ou você perde ajuda, ou você vai perder essa batalha. E Jesus está dizendo hoje, eu estou aqui para te ajudar.
Eu estou aqui, eu estou de braços abertos. Olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhe darei descanso. Tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus hoje está nos convidando a descansar nos braços dele. Agora você precisa assumir isso. Não adianta, Elias, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum sozinho, cansado, e achando que resolvemos as nossas batalhas. Nem Davi, o grande rei Davi, que cantou e foi cantado por tantas pessoas que ele matou, tantas guerras que ele venceu, uma hora ele cansou e ele precisou de ajuda. E Jesus está dizendo hoje: eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para ajudar você nessa luta. Eu sou o seu upside. A primeira luta, Deus nos ajuda. Descansa no Senhor. Descansa em Deus nessa noite. Abra o teu coração ao Senhor. A segunda batalha, para a gente ser bem rápido, o pastor Waldir falou: pastor, você tem que ter mais tempo. Eu nem gosto de pregar muito, pastor. Aí, pastora Luciana, eu gosto apenas de uma reflexão, né? Mas para a gente ser bem rápido, olha o que diz o verso 18. A segunda batalha, a primeira batalha foi a batalha da ajuda, amém? Deus está nos ajudando nessa noite. Isso é profético. Deus está entrando na vida de algumas pessoas aí. Deus está entrando em alguma situação porque você já não aguenta mais. Deus está falando comigo hoje. Deus está entrando em algumas vidas aqui porque nós não estamos aguentando. E eu estou dizendo: Jesus, eu não dou conta. A segunda batalha, depois disso houve outra batalha contra os filisteus em Gob. Naquela ocasião, Sibecai de Hussate matou Safé, um descendente de Rafá. Olha lá, a Bíblia diz que é a segunda batalha. Houve outra batalha. Deixa eu olhar aqui na minha Bíblia, porque às vezes as versões são um pouquinho diferentes. Verso 18. Houve depois outra batalha contra os filisteus. E esse camarada acaba matando mais um descendente de Rafá, mais um descendente dos filisteus. A guerra continuou, mas Deus levanta outro herói. Mais um valente de Davi se levanta. Esse camarada, ele é citado nos valentes de Davi. Davi tinha as pessoas que estavam em volta dele, né? Davi tinha, como se diz, levantado pessoas para ser valente. A segunda coisa que eu entendo aqui, nem sempre, e a gente muitas vezes espera isso, a nossa vitória vai vir apenas pelas nossas mãos. Às vezes Deus vai colocar pessoas para nos ajudar a vencer as batalhas. A gente tem que entender, porque às vezes o nosso pensamento é esse: quando ficou só eu, na minha casa só eu que batalho, na minha família só eu, ou lá naquele meu emprego só eu. Então quando a gente olha a vida de Davi, a gente pensa: Davi vai ser o grande salvador da pátria. Mas quando chega uma hora dessa, a Bíblia diz que Deus levanta mais um camarada. Olha lá, Deus levanta Sibecai, levanta mais um homem para ajudar Davi nessa luta. Sabe o que me faz lembrar? A Bíblia diz lá em 1 Reis capítulo 18, que o profeta Elias sobe num monte para batalhar contra aqueles profetas. E ele chega uma hora que fala assim: vocês são não sei quantas, 900, 1000 e pouco, eu estou sozinho aqui, sozinho. E ele vence aquela batalha, e realmente ele estava sozinho lá. Mas a Bíblia diz que logo depois que aconteceu aquilo, ele sai de lá e ele ouve falar: ó, Jezabel vai te matar, fique esperto, você está jurado. Porque até uma hora a gente vai bem sozinho, mano. Até uma hora é um passarinho, até uma hora é um beija-flor que está morando aqui. Acho que ele está fazendo um ninho aqui, eu já falei, não foi? Ele está fazendo um ninho aqui, eu vou arrumar um negocinho para ele beber uma água. Ele está fazendo um ninho, um beija-flor ali. Então até uma hora, beleza, você vai bem, mas vai chegar uma hora que Deus vai fazer o quê? Deus vai tirar você de cena, porque tem mais pessoas que podem te ajudar, e você precisa entender isso. Até aquele momento, Elias vai lá, e ele vence aquela batalha, vence, mas quando ele ouve o rumor: ó, Jezabel vai te pegar,
Jezabel vai acabar com você. A Bíblia diz que ele vai se esconder, ele vai para uma... deita. Para mim ele entra numa grande depressão. E para mim depressão existe mesmo e a gente tem que tomar cuidado. O grande problema é quando a gente vive na depressão. O que é uma depressão? Depressão, você está andando aqui, ó, ali na frente tem uma depressão, uma valeta. Ela desce e sobe. Tem dias que eu acordo de manhã cedo porque eu não tenho vontade de sair da cama. Mas daqui a pouco eu faço o quê? Eu levanto, lavo meu rosto, dou meu dente, passo meu café, porque lá em casa a Eti não faz café, quem faz café sou eu. E aí o que eu faço? Levanto, tomo meu café, vambora, vamos caminhar. Eu tive um momento de depressão, mas eu não fiquei na depressão. Eu não estou minimizando a dor de ninguém, pelo amor de Deus, viu? Não estou minimizando a dor de ninguém. Mas Elias, ele entra nessa depressão. Aí Deus vai lá, manda, leva um pãozinho, se alimenta, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Quando a gente chega lá no capítulo 18 de 1 Reis, capítulo 19, desculpa, no 1 Reis, a Bíblia diz que depois fala, você está fortinho? Então vamos caminhar mais um pouco. Agora você vai em tal lugar, unge tal rei e unge Eliseu. Porque o que escapar da mão de um vai cair na mão do outro, vai cair na mão do outro, e Eliseu vai matar quem sobrar. Agora, deixa eu te falar uma coisa para você, Elias. Você não está sozinho não, porque eu guardei 7.000 que estão escondidos e eu tenho sustentado esses homens. Você pensa que você sozinho vai resolver esse problema? Eu guardei 7.000 pessoas para te ajudar. Você não está sozinho nessa batalha. Você tem uma igreja. A pastora hoje abriu o culto dizendo há coisas que só acontecem aqui dentro. Você não está sozinho, meu irmão. A Bíblia diz que a igreja é um corpo. A Bíblia diz que a igreja é um corpo. Deus vai falar isso através de Paulo lá na carta aos Coríntios. Vem cá. A gente aqui, já pensou se todo mundo fosse olho, se todo mundo fosse orelha, se todo mundo fosse pé? Meu irmão, quando a gente entende esse mecanismo de igreja, meu irmão, quando a gente entende que a minha bênção é a bênção da irmã Davina, a bênção da irmã Davina é a bênção da pastora Luciana, a gente se torna mais forte. Meu irmão, não há inimigo, não há ninguém que vai destruir aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, porque como igreja somos noivo de Cristo. Meu querido, se alguém mexer na noiva de Cristo, agora não existe noiva sozinho não, a noiva somos nós como igreja. Entenda isso. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nessa batalha. Você tem uma igreja. Você tem um corpo. Essa semana uma pessoa me procurou. O pastor, vai em casa orar. Estou precisando. E essa pessoa já tinha me chamado várias vezes para tomar café. E eu falei assim, cara, isso não é uma luta para mim sair de casa para tomar um café na cada pessoa. Quando ela falou, eu preciso de oração, eu falei, agora, pronto, acabou, não, vamos lá. Parei tudo, eu tinha passado o dia inteiro na rua, fui à noite, fui lá orar na casa da pessoa, saímos de lá 10h30 da noite, a pessoa estava diferente. Assim eu faço, assim outros fazem, porque a gente é igreja. Davi não estava sozinho, Davi tinha mais gente com ele. E muitas vezes a gente acha que a gente vai resolver alguns problemas sozinho, mas a gente não vai. Existem pessoas que estão em volta de nós. E Elias entendeu isso. Elias, você não está sozinho não, Elias. Tem 7.000 que eu guardei, tem 7.000. Sabe o que eu me lembro? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, a Bíblia diz, eu acho interessante, Teco, põe para mim só esse versículo, o tempo nosso já estourou, mas eu já estou encerrando. Lá em Êxodo, no capítulo 17, a Bíblia diz que o povo tinha acabado de passar o mar, aí depois teve um negócio lá, o BO da água, né? Eu quero água, ele achou água mar, ele não tinha água, que não sei o quê. E aí eles começam a caminhar, no capítulo 17, a Bíblia diz que eles começam a caminhar, aquele povo murmurento, povo que só reclamava. Mas acontece o quê? Acontece uma batalha, uma luta. E a Bíblia diz que no verso, põe para mim o verso 10. Olha só que interessante. Verso 10. A Bíblia diz que apareceu essa luta. Aí o que acontece? Josué foi então o quê? Você está lendo ali? O que Josué foi fazer? Josué foi? Contra quem? Contra os amalequitas. Conforme Moisés tinha ordenado. Mas Moisés, Arão e Hur, porém, fizeram o quê? Subiu para onde? Enquanto um foi lutar, o outro foi para o monte. Você está entendendo que isso que é a igreja? Você está entendendo que se Josué fosse lutar sozinho, e Moisés com Arão e Hur não subisse no monte,
Meu irmão, Josué não ia vencer, e se eles apenas subissem no monte, eles iam morrer no monte. Se não tivesse Josué para lutar, você está entendendo que eu e você, nós como igreja, somos um corpo. Enquanto um está orando, o outro está guerreando. Enquanto um está guerreando, o outro está subindo para o monte. Aí a Bíblia diz que não para por aí. A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte. A Bíblia diz que enquanto ele estendia a mão, o povo de Deus vencia. Enquanto ele estendia a mão, o povo vencia. Mas o que acontece? Maurício, é ele cansou. Você já tentou fazer assim? Quem foi lá no encontro de homens sabe, né? Ele faz uma dinâmica lá e manda o camarada abrir a mão assim, ó, igual Jesus fez na cruz. Eu fico com 5 minutos, você está assim, ó, com a mão para baixo, o corpo encurvado, querendo sentar porque você não está aguentando. Então eu fico imaginando Moisés com a mão para cima. Aí a Bíblia diz que o tempo foi passando e Josué foi cansando. Aí além de ele estar no monte, ele não foi sozinho, ele tinha mais Ur e Arão. A Bíblia diz que eles fizeram? Pegaram um banco, que era uma pedra, e eu sei que pedra que é aquela, amém? Você sabe que pedra? É Jesus, mano. A pedra de esquina. Você vai ver que a Bíblia vai falar de pedra, assim como Jacó, quando chegou num vale, pegou o que para dormir? Quando Moisés está cansado, o que ele senta? Numa pedra. Quando Davi mata o gigante, o que ele pega? Essa pedra está na minha vida e na tua vida. A gente tem que se apoiar nela. Você está cansado? Se apoie nessa pedra. Se apoie nessa pedra. Se apoie nessa pedra. A Bíblia diz que ele se apoia na pedra, mas a mão ainda está abaixada, Bill. Mas ele tinha mais. A Bíblia diz que ele sentou, as mãos para baixo. Um subiu, ficou de um lado, o outro subiu, ficou do outro, e a mão dele ficou. Enquanto isso, Josué estava, e ele estava vencendo. Você entende que isso é corpo? Você entende que é isso que está acontecendo com você hoje nessa noite? Talvez você está cansado. Meu irmão, olha a pedra chamada Jesus aí. Você não está sozinho, tem um que vai segurar a tua mão, o outro vai segurar a outra mão, e a sua mão vai ficar para o alto. Ah, pastor, mas eu estou no campo de batalha, não tem problema, tem gente orando por você, você está lá no campo de batalha, enquanto suas mãos estão levantadas, você está vencendo esse inimigo contra a tua vida. Mandarás, mandarás. Se apoie em Jesus nessa noite, se apoie em Deus nessa noite, use essa pedra maravilhosa que está sobre a tua vida, que está na tua vida. A Bíblia diz que essa pedra, para quem não conhece, é pedra de tropeço, mas para mim e para você que conhecemos ele, meu irmão, é pedra de apoio, é pedra que nos sustenta, é pedra que nos fortalece. Aí essa pedra não é de criptonita não, Marcinho, que deixa o super-homem fraco. Na verdade é aquela pedra que nos deixa forte. Amém? Essa é a terceira batalha. É a terceira que eu estou? Eu estou na segunda. É a segunda ainda. Meu Deus do céu, tem mais 3. A Bíblia diz que no verso 19, bem rapidinho para a gente encerrar, e eu já estou encerrando. Aconteceu uma outra contra os filisteus. Olha só. Mas a Bíblia diz que Deus levanta mais um camarada, Elamã, de Belém. E ele mata o quê? O irmão de Golias. Algumas versões vai dizer que ele matou Golias, mas algumas versões diz que ele é irmão de... E era exatamente isso. Ele era parente daquele Golias. Aquele Golias, lá atrás, que Davi matou. A Bíblia diz que ele possuía uma lança cuja haste parecia de uma lançadeira de tecelão. Olha só que interessante. A Bíblia diz que esse camarada, ele fere esse Golias. Eu comecei a entender que a linhagem, essa linhagem do mal, ela nunca vai nos desistir. Mas é importante você entender que assim como essa linhagem do mal, porque a Bíblia diz que foi Golias, que foi morto por Davi, mas os parentes dele, os próximos dele, continuaram lutando pelo nome dele. Mas a Bíblia também diz que Deus levanta esse camarada para ajudar Davi. A primeira coisa que eu entendo, essa linhagem do mal continua a se levantar, mas a linhagem da fé continua a prevalecer.
Então, mesmo que você esteja cansado, meu irmão, continue tendo fé, porque Deus vai te ajudar no meio dessa batalha. Foi assim com esse povo, no meio da luta, mais uma vez um gigante se levanta contra aquela nação, mas a Bíblia diz que pela fé, Deus levanta um outro camarada para acabar com esse gigante de novo. Irmão, às vezes, a gente fica olhando demais para a dificuldade. Ela é grande, é um gigante, de novo gigante, já basta um, vai ter outro. Sabe o que Deus me faz lembrar? Quando o povo saiu do deserto, ou melhor, do Egito. A Bíblia diz que eles chegam de frente para o mar. Lá no livro de Êxodo vai dizer isso, eu anotei aqui, Êxodo 14. A Bíblia diz que eles olham, o povo mais uma vez, um pouco antes na verdade, daquilo que a gente leu no 17, o povo murmurando. Mas a Bíblia diz que Moisés olha para Deus e diz assim: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Pega o seu cajado, toca nessa água que ela vai abrir. Então essa é a fé no meio da luta que nós temos que ter. Tem luta que não é para você murmurar, né? É para você ter fé, crer, ó, o mar está ali, mas não tem problema, o mar vai abrir. Era isso que Deus estava ensinando aquele povo, era isso que Deus estava ensinando esse povo de Israel. Ah, mais uma vez o gigante, não tem problema, Davi não pode lutar, mas tenha fé que Deus vai derrubar esse inimigo da tua vida do mesmo jeito. Ah, mas eu já venci uma vez. Ah, vence duas, vence três, vence quatro, vence quantas vezes for necessário. Nós precisamos ter fé nisso, acreditar nisso. A gente precisa acreditar nisso. É exatamente isso que Deus está pedindo para aquele povo na beira do mar. Oh, não tem túmulo para a gente morrer, não tem túmulo. Talvez aqueles camaradas iam olhar e falar assim: mas Davi que matou o gigante, será que Davi não vai matar? Agora ele está velho, agora ele não pode vir para a batalha. Jesus está falando comigo que você não importa, é só você ter fé, porque eu vou gerar essa vitória na minha e na sua vida. E para a gente encerrar, até porque a gente não tem mais tempo, o verso 20 diz assim: outra batalha em Gade, havia um homem com grande estrutura, que tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá. Mais uma vez, um camarada grande, e a Bíblia diz que ele tinha uma dificuldade. Ou melhor, eu sei lá o que ele tinha, mas a Bíblia diz que ele tinha 24 dedos, 6 em mão, 6 na outra. Eu brinquei ontem, eu ministrei lá, eu tinha um conhecido meu que a gente jogava bola, ele tinha 6 dedos numa mão, a gente chamava ele de 21 da sorte. Mas esse camarada tinha 24, 21 da sorte. Eu jogava bola com ele tinha 2 dedão aqui. A gente falou: o 21 da sorte aí. Todo mundo queria ele no time. E a Bíblia diz que esse camarada tinha 24 dedos. Olha o que diz o verso 21, para a gente encerrar. A Bíblia diz assim: e desafiou Israel, mas Jonathan, filho de Simeia, irmão de Davi, quem? O sobrinho de Davi. Existem algumas coisas na minha vida e na tua vida, e batalhas que nós estamos vivendo, que talvez a gente não vai ver vitória. Sabe quem vai ver, Arnaldo? É a Thalita. E isso depende de mim e de você. Por isso que a gente não pode parar. Porque Davi estava velho, mas o descendente dele matou o gigante. O nosso papel muitas vezes não é batalhar, é ensinar a pessoa que está do nosso lado a batalhar. Às vezes nós vamos ganhar uma batalha, não é indo para o campo de batalha, mas é dizendo: vem cá, deixa eu te falar, olha, eu já tive uma experiência, minha experiência foi assim, 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 você vai por aqui, ó, confia em Deus, olha a palavra. Isso é papel nosso, isso também é vencer batalha. A Bíblia diz que a família de Davi venceu aquela guerra, o sobrinho de Davi venceu aquela batalha. Meu irmão, há lutas na minha e na sua vida que nós estamos batalhando, porque às vezes é isso que acontece, a gente desanima porque a gente não está vendo vitória, não é verdade?
Quantas vezes a gente está passando a luta, eu não vejo mais nada, eu vou desistir disso. E Deus está falando, não desista. Sabe por quê? Porque uma hora a vitória vem. Se não vir na sua vida, vai vir na vida da Lolo hoje. Se não vir na sua vida, vai vir na vida dos teus filhos, na vida daquelas pessoas que estão em volta de você, aquela pessoa que está lá no seu trabalho, aquele vizinho que está do seu lado. Meu irmão, eu tenho um testemunho, eu e a pastora, a gente conheceu uma senhora, meu irmão, a irmã Preta morou na rua. A irmã Preta tinha uns 10 filhos. E ela, na verdade, só vivia com 2, porque os outros não sabiam nem onde estavam. Mas um dia a gente cruzou o caminho daquela mulher. A gente foi morar do lado da casa dela. Quando a gente veio embora para Minas, ela estava batizada. O marido batizado. O marido tinha problema de saúde, nem andar. Quando a gente saiu de lá, o seu Zé pegava. Você lembra dele? A Preta com o seu Zé? O seu Zé, ele tinha uns problemas. Ele ia embora para a igreja. A gente falou, a Preta, pastor do céu, o Zé já foi embora sozinho para a igreja. Eu falei, Preta do céu, eu levo ele. Talvez eu não vivi o que eu achava que eu tinha que viver em Formiga, mas meu irmão, o que eu tinha que fazer naquela família, Deus fez através da minha vida e da tua vida. E às vezes a batalha que você tem que vencer é essa, não é a do gigante não. A do gigante que vai matar é aquela pessoa que você ensinou. A gente tem que entender isso. E a gente batizou a Preta. Gente, a Preta, ela morou na rua, ela escondia gilete dentro da boca, porque ela morava na rua e ela tinha medo, né? Os filhos dela sumiu tudo. Você lembra dela? Você lembra dela? A mãe da Patrícia. Era Patrícia, como que é o nome da menina que fazia estética? Lembra? Fez a faculdade de estética. Elas moravam ali, perto do mercadinho da Edilene. Não, como que é o nome dela? Não me lembro. Ana Paula do Céu. A Preta você deve conhecer, porque todo mundo conhecia a Preta, tinha um bar. Pra você ter ideia, ela tinha um barzinho na porta da casa. Até o bar ela desfez. Ela aposentou, o Zé aposentou, todo mundo aposentou naquela casa. Deus abençoou. A vitória não foi minha, mas foi dela. E a gente pôde ajudar essa mulher a viver a vitória dela. É assim que Deus vai fazer com você. Talvez esse gigante não é você que vai matar, mas essa pessoa que está do teu lado, são os seus filhos, seus sobrinhos, são esses seus amigos que Deus colocou no caminho. Como a gente tem a mania de, em vez de trazer as pessoas para a igreja ou trazer as pessoas para o presente de Deus, a gente vai desviando do caminho. E Deus está querendo que eu e você leve essa pessoa a Cristo, porque muitas vezes a tua vitória está na mão dessa pessoa. Ou a tua vitória, essa pessoa está firme. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu estou encerrando. Que a gente hoje, nessa noite, possa entender em cima dessas 4 lutas, que a gente precisa estar firme, independente da luta que a gente está vivendo. Eu concluo, se o louvor quiser subir aqui para a gente orar, eu concluo dizendo: a realidade da batalha espiritual, ela sempre vai começar, ela sempre vai existir. Olha só. A vida de Davi começa contra os filisteus e termina contra os filisteus. Ele não teve fim. Ele morreu tendo essas lutas. Então essa batalha espiritual sempre vai existir. Outra coisa que eu entendo aqui é que líderes também cansam. Pastor, eu não sou líder. Todo mundo aqui é líder. Hoje o Alex é líder do som aqui da igreja. Se ele não estivesse aqui, meu irmão, esse som não ia funcionar não, viu? A liderança está na mão dele. A liderança está na mão do Marco, porque lá dentro da casa dele quem é líder é ele. A liderança está na mão da casa da casa da Ana, está na mão dela, da Mábia, está na sua mão, está na mão de Elias. Porque lá no seu trabalho, Mábia, tem um monte de gente que está debaixo de você, lá debaixo das suas ordens, e depende de você. Mas a gente cansa, líder também cansa. A gente tem que entender isso, e na hora de pôr o pé no freio, põe o pé no freio. Porque Deus vai entrar com providência. Né? A terceira coisa, Deus levanta heróis anônimos. Às vezes Deus levanta heróis anônimos. Eu acho que a pastora até falou isso hoje. Aquela pessoa que você menos espera. Eu já sempre fui surpreendido por isso. Aquilo que menos podia era o que mais me ajudou. Da que a gente mais esperava, a gente não viu nada, mas quem a gente não esperava era aquela pessoa que me ajudou. E eu começo a entender isso. Deus hoje, ou a partir de hoje, começa a levantar gente anônima, pessoa que você nunca imaginou para te ajudar nessa luta que eu e você estamos passando. E por último, como é importante a gente ter o corpo de Cristo. Como é importante a gente estar no corpo de Cristo. Nós somos um corpo. Você não está sozinho.
quando você sente uma luta, quando você passa por uma dificuldade, essa dor dói em mim também. E eu não posso perder isso. Fique sobre os seus pés, vamos orar, Deus. Nosso horário já foi. Na noite profética, Deus está falando comigo e com você, que essa luta não pode nos paralisar, amém? Essa situação que você está vivendo, meu irmão, não é para nos paralisar. Na verdade, ele está gerando bênção na minha vida. Essa luta está gerando, está me deixando forte. Essa luta está me trazendo, meu irmão, uma experiência com Deus. Essa luta, na verdade, está agregando vida de outras pessoas na minha vida. Essa luta está fazendo com que eu ensine outras pessoas a viver aquilo ou a experiência que eu já vivi. Mas essa luta não pode te paralisar. Feche seus olhos. Eu não sei qual que é a luta que você está vivendo. Talvez não seja nenhuma dessas quatro, talvez seja outra. Mas eu continuo dizendo que o Deus que está no controle da nossa vida, Ele não vai nos abandonar. Meu irmão, não nos abandona. Mesmo no momento mais terrível, eu me lembro daqueles discípulos cumprindo o ID do Senhor. Ele diz, vai lá na outra margem, lá já encontro com vocês. A Bíblia diz que ele sobe no barco no meio daquela água, no meio daquele mar, que era uma grande lagoa. A Bíblia diz que como o vento, o mar, ele começa a ficar revolto. A Bíblia diz que a gente vai morrer. Daqui a pouco vem quem? Jesus, marchando por cima do mar. Meu irmão, nem que seja por cima do mar, ele vai ao teu encontro, ele não te abandona, ele não vai deixar você nessa luta sozinho. Mesmo no meio da dificuldade, Ele não vai te abandonar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus eu possa ir ao encontro de cada vida aqui. Meu Deus, Jesus, a cada vida aqui nessa noite que entrou, Pai, eu sei que todos nós aqui temos as nossas batalhas pessoais para ser vencidas, um pouco mais, outro um pouco menos. Às vezes a nossa batalha, Pai, é física. Às vezes a nossa batalha, Pai, é no nosso corpo físico. Às vezes é da nossa mente. Pai, mas que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor entre e dê um basta nessas lutas, ou nessa situação que a gente está vivendo. Não nos deixa sentir sozinhos, Pai. Não deixa ninguém aqui se sentir sozinho. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa ir no encontro de cada um aqui, Pai. Cada um dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Tira a preocupação, tira o medo, a insegurança. Pai, que nós não tentemos fazer aquilo que o Senhor não nos mandou. Porque às vezes, Pai, no desejo de vencer, de passar por essas batalhas, a gente faz até aquilo que o Senhor não mandou. Mas que em nome de Jesus nessa noite, nós possamos fazer apenas aquilo que o Senhor quer. Nós possamos entregar as nossas vidas a Ti, os nossos pensamentos, as nossas lutas, as nossas batalhas diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada casa aqui representada, Pai. Em nome de Jesus. Tira o temor, Jesus. Há pessoas que estão aqui achando que vão perecer no meio dessa luta, mas elas não vão. Elas não vão. Elas não vão. Isso, chama Ele. Do outro lado cantou.
você vai entoar o hino da vitória. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez agradecer pela tua presença, pela vida de cada um que aqui está. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida daquelas pessoas que nos assistiram pela internet. Que a casa delas agora sejam, Pai, visitadas pelo Senhor. Que essas batalhas que têm sido travadas aí dentro, Pai, elas sejam, Pai, em nome do Senhor Jesus, vencidas em Teu nome, Jesus. Em Teu nome. Abençoa cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe você que me assistiu e você que está aqui. Sai